E era um mar de fogo que o Senhor mostrava em visão, sapatos de salto, sabe? Quando eu olhei aquele mar de fogo enorme, enorme, era muita gente. O fogo subia 3 metros de altura e caía nas pessoas. Você via assim as peles das pessoas deformadas. Tinha pessoas que você via bicho saindo de dentro do ouvido, entrava no nariz, entrava na boca, e a pessoa gritava. E o fogo, ele queimava tanto que as pessoas, dentro do fogo, elas ficavam pulando, em desespero. O fogo, ele chegava assim a cobrir os ombros das pessoas, e como ele subia, eles atingiam o rosto das pessoas também. E as pessoas, elas ficavam pulando, uma se jogando por cima da outra, para se amenizar no fogo. E aí, o varão de branco apontou para uma jovem, né? E aquela jovem gritou e falou assim: eu estou aqui porque eu usava salto alto, mas eu estava certinha na igreja. Só por conta do salto alto eu estou aqui. E aí eu fui andando. Quando eu olhei para minha esquerda, eu via também, o Senhor me mostrava em visão. Eu estava no inferno, mas eu vi uma visão lá, que eu via pulseiras, todos os tipos de corrente, tudo. E aí, eu vi uma jovem, né? O varão de branco apontou para aquela jovem, e ela gritou: eu tô aqui! Porque eu usava pulseira, mas eu estava certinha na igreja, eu não fazia mais nada! Ah! E ela gritava, e eu fui andando, né? Vou deixar a palavra para meditação lá em Ezequiel 23:40, né? Só para meditação. E eu fui andando. Quando eu olhei pro outro lado, pro lado direito, eu vi um outro mar de fogo enorme. Aí o Senhor me mostrava em visão, camiseta regata, camiseta tomara que caia, camiseta de alcinha, e aquela monte de mulheres. Eu vi uma mulher que gritou, e ela falava assim: eu tô aqui porque eu usava esse tipo de camiseta, por isso que eu tô aqui. E ela gritava. É como se não tivesse fim, né? Ela gritava, e quando ela falava, as pessoas que estavam gritando paravam de gritar. Quando ela terminou de falar, as pessoas tornavam a gritar. As pessoas paravam de gritar só para mim ouvir a voz dela. E o Senhor dava aquela passagem, né? Vou dar para a meditação da igreja, 1 Timóteo 2:9 e Apocalipse 16:15, amém? Eu também fui andando, e eu via também um outro mar de fogo enorme, muito grande. E lá eu via muitos dirigentes, obreiros da igreja, e eu via um diácono. Era pessoas que... e o resto era tudo membro. O Senhor falava que tinha essas pessoas. E aí, um homem gritou e falava assim: eu estou aqui porque eu olhava para a mulher e a cobiçava, mas eu não cheguei a cair com ela, não. Eu só olhei, cobicei e não pedi perdão. Né? Tá aí lá em Mateus 5:28, né? Que é pecado também. E ali eu fui andando. Né? Quando eu fui andando, eu cheguei em outro mar de fogo enorme. Que tinha umas pessoas que também saía bicho delas, e elas ficavam gritando. E uma mulher com um grito assim, tão apavorante, ela gritava assim, ela falava assim: eu estou aqui, porque eu passava a revelação da carne. Eu falava que Deus estava dizendo, sendo que Deus não estava dizendo nada. Eu mentia! Ah! E ela gritava. Ela passava a revelação da carne. Ela falava que Deus estava falando, mas Deus não estava falando nada. Ela mentia. Lá em Mateus 7:15, né? Diz que acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Amém? A Bíblia Sagrada fala, né? E aí eu fui andando, eu vi um outro mar de fogo, de uma jovem que ela gritava, ela falava assim: eu pulava na carne, mas eu era batizada com o Espírito Santo. Ela estava dentro da igreja, ela via, Deus estava usando ela em língua estranha. Quando ela abriu os olhos, ela viu todo mundo pulando, ela começou a pular também. Lá em Efésios 4:30 fala: não entristeçais o Espírito Santo, a qual está selado para a vinda do Senhor. Bem, então nós não podemos entristecer ele. E eu fui andando. Eu vi um mar de fogo que tinha milhares de mulheres com o rosto deformado mesmo. E aí o varão de branco apontou para uma jovem, e ela gritava desse jeito mesmo: eu estou aqui porque eu passava maquiagem mesmo. Desse jeito ela gritava, e ela começou a gritar depois, né? Lá em 2 Reis 9:30 fala, né, de Jezabel também, né? E a pessoa, ela tá mudando o natural de Deus, né?
E aí eu fui andando. Eu vi um mar de fogo assim, que eu via 3 pessoas, eu via 2 mulheres e um homem, e as outras pessoas eu não via, porque o fogo cobria. Essas só eram as 3 pessoas que eu vi, o resto eu não via. E aí, falava assim, ó, que estava ali porque roubava o dinheiro da livraria. Por isso que estava ali. Roubava o dinheiro da igreja, né? E lá em Malaquias 3:8, roubarás, homem, Deus, todavia vós me roubais. No dízimo e nas ofertas, amém? Então, tá lá em Malaquias 3:8, amém? E aí eu vi um outro mar de fogo que eu via só um homem. E aí ele gritava, ele era da igreja, né? Ele gritava assim, eu estou aqui, mas não era para mim estar aqui não. Era para ele estar aqui, era para ele estar aqui. Ele estava no inferno. Ele estava no inferno porque ele odiava um irmão da igreja. E quando ele estava lá no inferno, ele falava que era pro irmão estar lá, e não ele. Era pro irmão estar lá. Ele dentro da igreja, ele sentado no banco, o irmão em outro banco, e ele lá, com aquele ódio muito grande do irmão, dentro da igreja. Quando ele morreu, ele foi pro inferno. Porque ele odiava. Né? Lá em 1 João 4:20-21 diz, aquele que diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão ao qual viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, quem ame a Deus, ame também aos seus irmãos. Amém? Então ali eu fui andando também. Eu via também, quando eu fui andando assim, eu já achava que eu estava saindo do inferno. Eu falei, Senhor, obrigado, Senhor, eu vou contar para todo mundo. O Senhor falava assim, acalma, que na onde que eu vou te levar é pior, para você contemplar. E eu fui andando. Quando eu fui andando, eu via como se fosse um precipício, sabe? Um alto de uma montanha, tipo um precipício. E lá em cima daquele precipício era muita gente chegando toda hora. E aquela barra de ferro, tipo uma barra de ferro enorme, assim, muito grande, mais, tipo uns 10 metros, 5 metros, mais de 10 metros, acredito, que era muito grande, empurrava aquelas milhares de pessoas e as pessoas caíam num grande lago de fogo. Que ele era muito fundo e o fogo subia quando as pessoas caíam. E eu falei assim, o que são essas pessoas? Por que tem tanta pessoa caindo toda hora no inferno? E ele falava assim, este lago é preparado para aquele que se encontra em cima do muro. Aí ele falou assim, Raquel, não quero ninguém pela metade, é todos por inteiro. Ou serve a mim, ou não serve. Era dessa forma que eu via. E aí, eu vou estar contando para vocês primeiro toda a parte que eu vi no inferno, né? Porque esse foi meu primeiro arrebatamento que Deus mostrou o inferno. Eu tive 4 arrebatamentos, né? Mas nesse primeiro arrebatamento, o Senhor também me levou lá no céu. Na fila do céu eu vi tudo, né? Mas eu vou continuar contando o outro arrebatamento que eu vi o inferno também, para depois eu contar essa parte do céu, né? Então, nesse outro arrebatamento, eu via gaiolas, que tinha pessoas que pintavam as unhas. E passava base nas unhas, sabe? Pintava as unhas, passava base e tirava as cutículas. Eu via. Dentro de gaiolas, os dedos dela era comidos, era apodrecidos os dedos dela, né? Lá em 1 Timóteo 2:9, vou deixar para a meditação da igreja, né? Elas todas engaioladas e gritavam em desespero. Eu cheguei também numa sala e eu via uma televisão. Eu no inferno, o Senhor me mostrava, eu estando lá no inferno, o Senhor me mostrava uma casa em visão. Eu estando lá no inferno, eu vi uma casa em visão, e na televisão tinha 3 demônios, só que aqueles 3 demônios, eles tinham cara de animal, e eles tinham uma língua enorme, e a pele desses demônios, ela era cor cinza, eles tinham e aí o corpo ficava para dentro da televisão, e as cabeças enormes, assim, umas cabeças enormes para fora, é tipo umas cabeças assim, sabe, do tamanho de uma cabeça assim de boi, só que era enorme mesmo. E o corpo para dentro da televisão e só a cabeça para fora. Era assim, aqueles demônios. E aí eu via uma casa de uma mulher. Tinha um sofá enorme assim, e 5 mulheres sentavam assim no sofá. Era uma família crente, sabe? E ela estava com saia, composta, tudo, e ela sentava assim no sofá para assistir televisão. Aí quando elas sentavam para assistir televisão,
Daqui a pouco eu olhei para elas e elas já não eram mais 5 mulheres crentes. Elas eram 5 cobras e 5 demônios. Eu olhava elas viravam cobra e elas começavam a rastejar pelo chão, pelo sofá, subir assim. E aí eu falei, meu Deus, essas mulheres virou cobra, Jesus, essas mulheres agora são demônio, como assim? Aí o varão de branco falou assim, todo aquele que assiste televisão não tem parte comigo, não adianta, não vai subir. Essas são como as virgens loucas, orando, se santificando, porém não vigiando, não tem parte comigo, precisa me aceitar de novo. Ele falava dessa forma. Então tinha pessoas no inferno por conta que assistia televisão, né? Pessoas da igreja que assistia televisão, e pessoas também do mundo, né, que assistia também. E lá eu fui andando, eu vi um mar de fogo, que eu vi um homem que amava mais o seu dinheiro do que a Deus. Ele estava ali porque ele amava a riqueza deste mundo mais do que a Deus, né? E ele estava ali. Eu vou deixar a palavra para a meditação lá em Tiago 5:2 e lá em Lucas 18:25 também, né? E eu fui andando. Eu vi um mar de fogo, porque a maioria dos mares de fogo que eu via no inferno parecia como se fosse reta, funda, reta, igual piscina, sabe? Mas aqueles mar de fogo que eu comecei a ver, era mar de fogo tipo em forma oval. Só que nas lateral, embaixo, em volta, tudo tinha como se fosse facas pontiagudas, um monte de facas pontiagudas. E lá nesse mar de fogo era jogada as mulheres que usavam anticoncepcional. Elas tinham o peito arrancado e pendurado só com a pelinha de baixo, mas o peito não caía. Elas ficavam assim sangrando, sabe, gritando. Você viu o corpo dela assim todo cortado por conta daquelas lança. Esses mar de fogo que eu via foi os piores mar de fogo que eu nunca imaginei ver na minha vida. E aí ela estava toda assim, cortada, assim, o seio cortado, mas elas continuavam ali vivas. E eu falei, que elas estão aqui? O senhor falou, porque elas usavam anticoncepcional. E eu fui andando. Eu vi o mar de fogo das mulheres que usavam calça também. Aí, era um mar de fogo que era para as mulheres que usavam calça. E ali eu fui andando. Vou deixar também a palavra de meditação Malaquias 3:18, amém? E ali eu fui andando. Quando eu fui andando, eu cheguei no mar de fogo, que eu vi uma mulher, uma única mulher, não tinha mais, era só uma. E aquela mulher, o varão de branco falou que ela estava aqui, porque ela tinha um bebê, recém-nascido, e ela usava o pezinho do bebê para sentir os desejos dela carnal, por isso que ela estava ali. E eu fui andando. Quando eu fui andando, eu cheguei no mar de fogo dos estrupadores. Eles também estavam no mar de fogo que tinha um monte de lança, um monte de faca pontiaguda, aquele monte de coisa neles. Além de o mar de fogo, o fogo tá queimando, tinha aquelas lanças. Então eles tentavam escapar e se cortavam todinhos. Então eles tinham muito cortes no corpo todo, o corpo todo cortado. Mas mesmo assim eles não morriam. Eles não morriam. Lá em Romanos 6:12, amém? Eu vou deixar para a meditação de vocês também. Quando eu vi o mar dos homossexuais, né, era muito grande o mar deles, e também era um mar oval, não era um mar reto, era um mar oval, cheio de lanças no fundo. Só que quando eu olhava para eles tinham o crânio partido no meio, a cabeça aberta, como se tivesse, sabe, como se decepado e pendurado uma parte do crânio para trás, e os miolos, a massa cefálica saía para fora, e junto da massa cefálica saía bichos, e entrava bichos de dentro do crânio deles. E aí eu fui andando. E aí eu via um monte de lagos vazios, muitos lagos vazios. E eu falei assim, nossa, tá tudo vazio, você tá me mostrando um lago vazio? E aí ele falou assim pra mim, não, quanto maior o pecado, mais fundo a pessoa está no lago. Então, quanto maior o pecado da pessoa, mais fundo a pessoa estava no lago. Tinha mar de fogo que eu não via ninguém, mas a pessoa estava lá dentro. E eu fui andando. Eu cheguei assim, eu desci dois corredores, assim, 2 degraus, cheguei numa sala enorme, que eu vi uma mesa, mas aquela mesa, ela era muito grande. E tinha todos os tipos de brinco, pulseiras, piercing, colar, alargador, correntes, anéis, tudo. E aí, no final da mesa, eu comecei a ver presilhas, aquela bico de pato, uma presilha de flor grande, uma presilha de laço, aquelas presilhas de laço com rendinha que eu usava também.
As outras, a maioria, era presilha de madeira, tinha muita presilha de madeira também. Hoje eu tenho medo mesmo, né? E aí, aquele varão de branco falou assim pra mim: eis que foi apresentado crianças inocentes, para ter uma grande venda dessas presilhas. E quem usar será cobrado do sangue inocente daquela criança. E aí eu peguei e fui sair dali, né? Eu vou estar também contando outro arrebatamento, que esse já é o terceiro arrebatamento. E aí eu vou estar contando, né? Eu via o mar de fogo, e eu andava assim, e eu comecei a ver gaiolas. Dentro daquela gaiola estavam as mulheres que faziam chapinha, alisamento, progressiva, babyliss, gradativa, permanente. Tudo quanto é coisa no cabelo, né? Tudo quanto é coisa no cabelo. E aí quando eu vi aquelas milhares de mulheres fazendo dentro daquela gaiola, elas estavam em desespero, os cabelos delas assim, tudo pra cima, assim. E eu olhava pra elas, daqui a pouco, o Senhor me permitiu ter uma visão lá, desses negócios de chapinha, Deus teve um particular comigo. E aí eu via como se fosse uma multidão de bichinhos, tipo parecendo como se fosse barata, barata do tamanho de um limão, pegando fogo. É tipo como se fosse barata pegando fogo, mas era milhares. Vinha assim pelo chão da gaiola e subia nas mulheres. Então quando eu olhava para as mulheres, eu não via elas, eu só via os bichos nelas. Elas eram forradas de bicho, nem dava pra ver o olho, nem dava pra ver a boca. Os bichos tudo pegando fogo. Aquelas baratas pegavam fogo e queimava elas tudinho, mas elas não morriam. E eu fui andando. Porque Deus, ele fez o nosso cabelo natural, e Deus, ele quer que nós ficamos natural pra ele. Eu cheguei também numa gaiola que eu via pessoas que faziam musculação, tudo dentro engaiolado. Eu via também gaiolas de pessoas que usavam camiseta regata, que andavam sem camisa. Eu via gaiolas com homens que usavam shorts. Eu via gaiolas. E eu via gaiolas que tinham homens que tinham os órgãos sexuais na testa. Eles tinham os órgãos sexuais na testa. Porque eles pecavam no olhar. Ele ia lá e cometia masturbação por conta das mulheres. Tudo engaiolado. E eles ficavam dentro da gaiola gritando. Eles eram atormentados por demônios. O tempo todo. E eles gritando. Além de a pessoa ela ter o tormento de estar sendo queimada, eu via como se eles também eram atormentados por demônios. No quarto arrebatamento que Deus mostrou, eu vi os viciados. Os viciados, eles estavam dentro do mar de fogo que tinha lanças dentro deles. E eles, é como se eles, é como se forçasse para vomitar, eles abriam a boca. Mas de dentro da boca deles, os bichos do inferno, eles são enormes. As larvas, elas são mais grossas que um dedo. E as minhocas, elas são grossas igual cobra. Ele tipo forçava como se fosse vomitar. Ele abria a boca, saía a minhoca. Só que a minhoca, ela chegava a ter grossura de um copo. Quando ela passava assim pela garganta, você via ela passando pela garganta, mas saindo pela boca. Você via ela passando pela garganta. E aí saía aquele bicho, aquela minhoca. E aí a pessoa continuava gritando. Daqui a pouco abria a boca e saía aquele bicho de novo. Aquela cobra. Aquela minhoca grande, né? E aí ele gritava, daqui a pouco saiu o bicho de novo. Era assim o tempo todo. Aquele bicho entrava e saía dele. Essas eram as pessoas que eram viciadas, né? Por isso que também eu já deixei o versículo acerca disso, né? E eu fui andando. Eu via o mar de fogo das pessoas que praticavam depilação e tiravam as sobrancelhas. As mulheres, eu via, em cada pelinho que ela tirava da perna, do corpo, saía um bicho. Aquela larvinha preta que eu te falei, que é da grossura de um dedo. Como se fosse mais grossinho do que um dedo, sabe? Saía das pernas dela, em cada pelinho que ela tirava, saía o tempo todo. Elas gritavam, e elas pegavam a mão, seguravam os bichos e puxavam os bichos das pernas. Quando elas puxavam os bichos, no mesmo lugar que ela tinha tirado o bicho, nascia de novo o bicho, saía de novo os bichos.
E elas pegavam e puxavam aqueles bichos o tempo todo, aqueles bichos saindo de dentro dela. Se elas mexiam na sobrancelha, saía da sobrancelha. Se ela mexia no buço, saía do buço. Se ela praticava depilação, saía da onde que ela praticava. E eu fui andando. Quando eu vi o corpo das, sabe, as pessoas que estavam ali no inferno, que fazia cirurgia plástica, eram milhares assim de pessoas. Mas o inferno todo, ele fede muito, muito, muito. Nossa, o inferno fede demais, muito. O inferno é muito fedido. Mas aquele mar de fogo das pessoas que fazia cirurgia plástica, era um mar de fogo tão horrível, tão fedido. O corpo das pessoas, as pessoas todas que faziam cirurgia plástica fedia, parecia que elas tinham câncer nelas. O câncer todo estourado, e saiu um monte de bicho delas, na onde que ela tinha feito cirurgia plástica, quando ela estava viva.